esse momento, eu acho que tão importante quanto foi o momento há 30 anos atrás, onde as pessoas, os sujeitos sociais que estavam compondo aquele congresso e tiveram a capacidade de saber discutir e romper as amarras com a ditadura militar, de saber claramente naquele momento romper com a ditadura militar, criar um projeto profissional e saber conduzir o Conselho Federal de Assistência Social, que é uma autarquia, e é uma autarquia que faz parte da estrutura, e esses companheiros do lado de trás souberam conduzir, porque a ditadura continuou ainda durante quase 10 anos após aquele congresso. E hoje nós estamos aqui, vocês estão aqui contando essa história, sabendo novamente construir essa história. Então, como disse o poeta Gonzaguinha naquele tempo, começaria tudo outra vez, preciso fosse, vocês enquanto sujeitos sociais, nós enquanto sujeitos sociais de transformação social, temos que saber começar tudo outra vez, se preciso for. Então nós estamos vivendo um processo de transição no nosso país. Nós vivemos ainda, não a ditadura, mas a ditadura do capital aqui no nosso país. Nós vivemos ainda a ditadura do superávit primário, nós vivemos ainda a ditadura da lei de responsabilidade fiscal, nós vivemos ainda sob a égide de um programa neoliberal do nosso país. E nós, enquanto sujeitos sociais, vocês, os movimentos sociais, o movimento sindical brasileiro, a Central Única dos Trabalhadores, a Conlutas, as demais centrais sindicais, e eu aqui estou falando em nome da Central Única dos Trabalhadores, sabendo nossa importância na história da construção desse momento que nós estamos vivendo hoje. Nós temos que saber fazer essa leitura desse processo histórico, desse ciclo que está se fechando, desse ciclo que se abriu há 18 anos atrás, onde as ditaduras em vários países da América Latina e aqui no Brasil já não era mais, mas que ainda era um governo de transição. Nós vivíamos um outro processo. Então a Venezuela, a Bolívia, o Equador, o Paraguai, a Nicarágua agora há pouco, Honduras naquele golpe que está sendo rechaçado inclusive pelo mundo inteiro e por organizações que bancou ditaduras no mundo inteiro, e aí, sobretudo aqui na América Latina. Nós estamos vivendo esse processo da nossa região, na América Latina. Essa América Latina que não fez ainda reforma agrária, reforma urbana, que tem trabalho escravo, trabalho infantil, que tem uma dívida social tremenda e que vocês, enquanto sujeitos, enquanto pessoas, trabalhadores do serviço social, sabem perfeitamente o que é a sociedade brasileira, a necessidade que tem os trabalhadores com deficiência ainda tutelados sobre a paz da vida, uma multidão de trabalhadores pequenos, de crianças que trabalham. Então nós estamos vivendo um momento de transição. E esse momento é fundamental para que a gente possa dizer, como disse o poeta Gonzaguinha, que começaria tudo outra vez se preciso fosse. Então eu acho que nós temos que, nesse momento, nesse seminário, fazer a reflexão desse ciclo histórico que se abriu aqui na América Latina desde há 18 anos atrás, que nós não falávamos, mas desse período de 10 anos que as ditaduras todas foram derrubadas desses países que eu listei, e aqui no Brasil nós vencemos um projeto democrático popular em relação ao que tinha de neoliberalismo, de Estado mínimo, de pressão dos movimentos sociais, de pressão das lutas sociais. Vide a greve, que o companheiro Zé Maria, inclusive, era secretário de organização da Culto Nacional, que foi a greve dos petroleiros, histórica, que enfrentou Fernando Henrique naquele momento, e a situação nossa, ao final da greve, era muito difícil. Ou seja, nós estamos vivendo outro momento histórico, e nós temos que saber ser sujeito social desse momento histórico, saber nos posicionarmos nesse momento histórico para construir essa sociedade e esse país que nós todos aqui desejamos. A construção da sociedade socialista, não na retórica do discurso, mas na objetividade, na possibilidade concreta. O debate sobre o pré-sal, por exemplo, nós temos que nos apropriar dele e exigir a Petrobras 100% brasileira e o petróleo do pré-sal e o petróleo brasileiro do povo brasileiro. A reestatização da Vale do Rio Doce, a reestatização
da Embraer, o debate sobre as convenções da OIT, que no Brasil ainda não tem garantia de emprego, ou seja, se demite qualquer trabalhador da iniciativa privada sem nenhuma justificativa plausível ao bel prazer do patrão. Então nós temos uma luta ainda muito forte e muito firme e nós temos que ter muita firmeza, temos que ter entidades fortes, sérias, com capacidade de mobilização e de análise, como o Conselho Federal de Assistência Social, como as centrais sindicais do nosso país, como os partidos políticos que existem no nosso país, para que nesse debate que vai ocorrer agora em 2010, a gente possa construir a nossa proposta de trabalhadores para fazer o debate na sociedade e com as candidaturas que estão aí presentes. Ou não é possível isso? Na nossa análise, nós estamos fazendo isso. A CUT está discutindo a plataforma da classe trabalhadora em várias regiões do país, com uma pauta real, com isso que eu estou listando aqui, do fim do superávit primário, do fim dessa ditadura dos juros altos, né, da autonomia do Banco Central, dessa política econômica, que não é uma economia política baseada na política que o governo que estiver aí administrando o país tem uma economia com base na política que ele deseja e quer implementar. Então, companheiros e companheiras presentes aqui nesse seminário muito bem pensado, que faz a referência ao que ocorreu há 30 anos atrás. Esse momento aqui no Brasil e na América Latina é histórico para a classe trabalhadora, para nós enquanto sujeitos sociais de transformação, enquanto animais políticos, enquanto pessoas que lidam com outros companheiros que estão lá na base. É um momento de reflexão histórica. Nós temos que ter a clareza de que só a luta é possível construir outra sociedade, só com a mobilização, com a garra é possível nós garantirmos o petróleo do pré-sal nacional brasileiro, a reestatização da Vale do Rio Doce, a garantia da EC 29 passar no Congresso Nacional, a garantia do projeto que reconhece o Sistema Único de Assistência Social. Enfim, nós temos muita coisa, muita luta. Então vamos à luta, companheiros e companheiras. Bom seminário, o resultado desse debate que se transforme, que sejam transformação, que sejam resoluções de luta. Vamos à luta, viva a classe trabalhadora, viva a todos os que estão aqui presentes.